galera do programa De Olho no Tour, estou aqui ao lado do Marcelo Andrade, do Marcelo Boscoli, Gabriel Medina, bicampeão mundial, Gessé Mendes, campeão da Triple Crown, cara. Mais um final de ano aí maravilhoso para o surf brasileiro. Já vou começar com o Marcelo Andrade aqui. O que foi aquilo, cara? O que a gente viu aí no Pipe Masters do Medina monstro, né? Cara, a gente viu uma superioridade do Medina, assim, muito grande. Quando alguém deu uma dura nele, como o Corner Coffin ou o próprio George Smith, e até na final com o Julian Wilson, ele atropelou realmente o surf dele pro backdoor, algo fora do normal. E, cara, assim, seria muito injusto se o Medina não fosse campeão mundial, porque ele realmente, no segundo semestre, foi o melhor surfista do Tour, mas sobrando realmente. Mesmo com notas achatadas que as pessoas falam que ele teve durante algumas etapas, mesmo com tudo e contra todos, o Medina foi muito acima dos outros. Então esse título está mais do que merecido. Pois é, Boscoli, a gente chegou lá com o Medina com os pontos aí, uma quantidade boa de pontos à frente do Julian Wilson e do Filipinho, e o Filipinho perdeu logo. O Julian Wilson ficou agarrado no pé do Medina ali, chegou até a final, mas o Medina não deu chances para ele. Matias, falar a verdade, eu não esperava que o Julian chegasse na final, não. Ele veio crescendo no campeonato, acabou chegando na final por mérito, surfou muito, pressão na final, assim, então foi um momento de tensão. Porque quando o Julian estava lá atrás, começo de campeonato, você vai imaginar que ele vai chegar na final, o título era do Medina. Mas quando chegou na semifinal, cara, se o Medina tivesse perdido ali, que era uma coisa que podia acontecer, o Julian ia papar um título e a gente ia ficar, ok, como é que isso aconteceu? Entendeu? Então o Julian foi um adversário terrível, muito duro, e só perdeu realmente porque, como o Marcelo falou, Medina, cara, antes a gente sempre falava, não, Medina é um monstro, esse negócio de especialista em pipeline é pra galera lá de trás do circuito, os caras da frente, Medina não dá. Ficava meio que falando isso e muita gente duvidava, criticava. Agora eu acho que daqui pra frente ninguém mais vai duvidar que o Medina é o melhor, ou pelo menos um dos 3 melhores surfistas de pipeline do mundo, seja para onde for. E no começo ele não estava pegando direita, ele ficou muito tempo até pegar a direita, aí quando ele pegou a primeira direita, foi uma onda que todo mundo imaginou que ele fosse para a esquerda, ele já entrou por trás do pico, entubando. Galera, melhor surfista goofy da história, eu já dou esse título para ele, Tom Carroll, quem quer que seja, acho que já saiu do... Não é um cara que o Brasil idolatra, é um cara pro mundo. Só quem é cego não vê isso. E no backdoor, surfando de backside, covardia, não teve ninguém nem perto. Marcelo Andrade, a gente teve 4 dias de competição, contando com a triagem, né? 2 assim, cara, tristes de ver, né? E 2 aí com condições boas pro surf, né? Cara, realmente a triagem foi triste de ver. Muita gente não viu, não quis ver, porque... Você acha que até que foi por causa daquelas condições ruins que de repente um cara da triagem ali não se criou muito? Cara, sim, provavelmente os caras que surfam no Havaí sempre sentiram, parecia um beach break ruim. Então, quer dizer, não era para especialista. Apesar de que 2 caras que foram classificados eram muito bons em tubos para a esquerda, poderiam ter se classificado também se o mar tivesse bom. Pois é, eles competiram na triagem com mar ruim e estrearam no evento com mar ruim também. E surfaram bem o campeonato, você vê, o Benji Brand surfou bem, deu dura no Medina na primeira fase, no contra o Filipinho até o final foi duro, e o Ryan Kelly foi longe no campeonato, então, assim, caras muito bons em pipeline que poderiam ter se dado bem, não acharam a condição certa. E eles, competitivamente, foram melhores. Até mostraram isso no campeonato. Depois teve aquele dia da primeira fase horrível, Deus me livre, não deu vontade nenhuma de ver. Primeira e segunda fase. Primeira e segunda fase, que foi um negócio lamentável. Não, foi só a primeira fase, eu acho. A segunda fase e a terceira que foram no dia bom. Só que esse dia bom não era tão bom porque os 4 caras na água não conseguiam imprimir um ritmo sem prioridade. Sem prioridade, aquilo ali acabou sendo uma bateria de 20 minutos para cada um. E aí eu achei que vários atletas foram realmente prejudicados pela condição do mar. Tudo bem, condições iguais, 20 minutos ali foi o que sobrou, mas para pipeline, naquela condição, estava difícil. E realmente o dia que salvou o campeonato foi o dia da final, o dia do show do Medina, tudo para tudo que é lado, como o Marcelo falou, o Júnior foi crescendo,
vinha com médias baixas, no final cresceu muito. O Kornekoff vinha muito bem, até nos dias ruins, manteve esse ritmo. E foi um campeonato show pelo final. O começo foi bem fraquinho. Bom, pois é, a gente teve aí a volta do Kelly Slater, terceiro colocado, né? Chegou ali a tentar ameaçar o Julian Wilson e ir para a final, apesar da torcida de todo mundo era que fosse Julian e Medina. E o George Smith, que fez uma boa apresentação no Pipe Masters. Melhor vez que eu vi o George surfando em Pipeline. O Slater, 3 campeonatos no ano, 2 terceiras colocações e foi mal em J-Bay, que é uma onda que ele surfa muito. Mas visivelmente, cara, fora de hip de surf, né? Acho que todo mundo sabe o potencial que o Kelly tem, viu o Kelly surfando lá, só que ele estava caindo muito mais do que ele costuma cair. Errando, entrando no lugar que ele sabe entrar na onda, porque, cara, pipeline, as pessoas acham, a remada é fundamental. O Medina, o Kelly e o John, muito do que eles fazem lá é devido à remada deles. Eles se posicionam no lugar, remam de uma forma, sabem a hora de acelerar a remada, atrasar, botar o bico para a esquerda ou para a direita, ou dropar reto. Isso faz toda a diferença. E o Slater mostrou isso, mostrou como ficar lá dentro, como segurar, mas caindo muito lá dentro. E, cara, eu tenho que falar de novo, Medina, nossa senhora. Sinceramente, eu só me lembro de ter visto isso naquele campeonato que o Slater ganhou em Chopo, da cerveja, que ele abriu cerveja dentro do tubo e tudo mais. Foi um massacre, e foi um massacre só com peso pesado. Nenhuma bateria, ele teve nenhuma moleza. Ele ficava na pressão total, segurava a onda, só tirava nota alta, praticamente não errou onda nenhuma. Cara, atuação histórica assim no Medina, acho que isso aí é para ficar gravado durante muitos e muitos anos aí em todos os sites, enciclopédias de surf. Ó, caiu o queixo, cara. E olha só aqui, e o Marcelo falou do penúltimo dia do evento, que tava difícil, Mar. Cara, tava difícil, mas foi bom até para sacramentar ainda mais a quem podia falar qualquer coisa. Mas tava cavernoso, pesado, perigoso, cara. E o Medina, nesse mar cavernoso, pesado e perigoso, mostrou que sobra também, cara. Então foi uma vitória assim, pra não ter o que falar, não tem mais do que falar. O cara é um ET. Pois é, hoje na resenha Dentro d'Água, eu tava falando com um amigo meu que o Medina, não sei se foi na semi ou na final, que ele pegou tanto tubo assim que eu na minha vida inteira não surfei aquela quantidade toda. Agora o Filipinho, cara, perdeu pro Kelly Slater no round 3, mas pô, mostrou disposição, se jogou numas bombas, quase saiu no tubaço pra backdoor. E o Kelly Slater venceu e depois fez um post nas mídias sociais aí falando muito bem do brasileiro. Cara, acho que o Felipe ele tá evoluindo a cada ano. Acho que esse ano não foi a questão de surf só, foi realmente a pressão final, a maneira como o Medina estava chegando, eu acho que ele sentiu isso. E num circuito com tantas direitas, em que o Felipe era favorito, com certeza o grande favorito, a gente pode chegar à conclusão de que nós temos 2 Gooffooters muito bem preparados para esse circuito, que é o Medina, que ganhou sobrando, como a gente já falou, e o Ítalo Ferreira, que ganhou 3 etapas. Então, o que eu vejo dentro do circuito é o seguinte, eu vejo pouca renovação do QS e vejo que os caras que vão tentar tirar essa soberania, essa supremacia do Medina são os próprios brasileiros, o Filipinho, o Ítalo, o Julian, se continuar com esse ritmo, consegue dar uma dura, talvez o John, não sei como é que ele vai voltar, e a gente tem que esperar o Colapinto, que eu acho que vai ser um cara que a curto prazo também vai incomodar, mas se você olhar de uma maneira geral, eu vejo que os caras que estão dentro do circuito, que estão evoluindo, são os que podem incomodar mais do que os que estão chegando. Tipo assim, talvez o Ryan Canley, que voltou, parece ter voltado bem, possa incomodar. E se você olhar, o Igarashi melhorou a cada ano, está melhorando, o Kornekoff está melhorando a cada ano, esses caras não acredito em ponta, mas podem tirar uma bateria ou outra, podem atrapalhar no circuito. Então, acho que o Felipe está evoluindo, acho que ele vai ser campeão mundial um dia, mas agora é o momento do Medina, como o Marcelo falou. Eles vão ter que correr muito mais atrás ano que vem para dar essa dura. E o Felipe tem que treinar bastante porque ele tem condição de chegar num nível muito alto. Marcelo, Matias, o Toledo que você falou aí também, eu fiquei até meio impressionado. Cara, WhatsApp, mídia, todo mundo detonando o Toledo, cara. Como se o Toledo tivesse amarelado, não sei do que. Cara, nada a ver. O Toledo, eu acho que ele
se superou, deu mais um passo, drops verticais que ele nunca deu, colocando no tubo, aquela onda realmente backdoor seria um 10. Eu acho que ele melhorou muito ali, nítido isso, pô, não tem como alguém falar o contrário. Agora, querer comparar o Toledo nesse tipo de onda com o Slater e com o Medina, aí também é demais, vamos com calma. E até usei como exemplo, assim, um cara que já foi campeão do mundo, Martin Potter. Martin Potter era o Toledo da época, era um cara veloz, revolucionário e que nunca surfou muito bem a esquerda de pipeline também. Não era nenhum fenômeno e foi campeão do mundo. Eu acho que o Toledo, o que a gente se acostumou a ser o caminho tradicional para o cara ficar bom em pipeline, chopo. O Slater, que desde os 12 anos praticamente mora no Hawaii, passa a temporada inteira. O John, que mora em frente. Mas o Medina já mostrou que tem um outro caminho. O Medina era um cara que com 12, 13 anos não ia para o Hawaii. Depois, quando começou a ir, não ficava internado no Hawaii. Acaba o campeonato, ele volta correndo para o Brasil. E é o cara que é o melhor de lá. Então, cada um tem uma fórmula, tem que descobrir a sua fórmula. O Toledo também a gente sempre cobra muito. Por que eu falei isso? Porque a gente cobra muito que ele passe a temporada inteira no Havaí. E ele não passa. Então, na verdade, ele que vai saber a necessidade dele, o que ele até quer para a vida dele, mas que ele está evoluindo, tá. Eu acho que essa evolução dele veio muito do México. Ele foi bastante para o México. Eu vi vários vídeos dele entubando. Eu acho que ele está tentando de uma outra forma, como você falou, não aquela de ficar ali no meio do crowd, que é horrível, mas de uma maneira inteligente, para ir picos parecidos, com um tubo rápido, com um drop difícil. Eu acho que, cara, o Toledo vai rapidamente dominar pipeline, eu acho, particularmente. Então, criticaram o Miguel Pulpo também, e acho que também ele não teve culpa nenhuma ali no final da bateria. Então, cara, criticar é muito fácil. Agora, chegar lá em pipeline e botar para baixo é bem difícil, amigo. Ficou nítido que o Toledo progrediu, ele está evoluindo naquele tipo de onda. Os caras que o Marcelo também falou, fiquei chocado com a determinação e botando para baixo. Cola Pinto desceu cada bomba, cada drop vertical. Esse garoto já venceu a Tríplice Coroa também, ele vai ser um cara que provavelmente vai encostar lá na frente. Sete Muniz, eu gostei muito também da forma que eu vi o QS, não falei o QS, o surf, competição no passado. Para mim, o Sete Muniz foi o garoto, a surfista que mais evoluiu do início do ano para o final. Ele pode ser um cara que venha a ser um top 10 sólido, um top 5 sólido. E acho que disputa de título, pô, o Brasil tá abençoado. Todo mundo espera. Toledo, quando eu falo todo mundo, é o mundo todo mesmo. Toledo, Ítalo e Medina. Julian mostrou no final do ano aí que realmente Julian. E aí, quem seria o outro? O George? O George, eu acho que para título mundial, não sei não, cara. Eu acho que eu vejo esses quatro aí, John se voltar, mesmo a gente sabe que voltar fora de ritmo, que é o que me pareceu faltar para o Slater, né? O Slater tá 1 ano e meio sem ficar pegando onda direto. Então eu acho que o John vai sentir isso também. Eu acho que ano que vem vai ser mais um ano aí espetacular para o surf brasileiro. Marcelo Andrade diz. Fala. Mais espetacular que esse tá difícil. Ganhar 9 de 11 campeonatos, ganhar Pro Júnior, ganhar Triple Crown. Sei lá, os caras em onda grande estão arrebentando chumbinho. E, cara, eu não vejo o Brasil devendo nada a ninguém. A gente falava, o Brasil não sabe surfar essa onda, o Brasil não sabe surfar aquela onda. O Brasil sabe surfar qualquer onda. Tá num ritmo alucinante e dominou o mundo. E agora eu acho que tá difícil porque eu não vejo ninguém chegando aí para atrapalhar. Como o Marcelo falou, talvez o John, se o ritmo dele voltar forte. Marcelo, o único país que está estruturado não é a Califórnia, a Austrália, Havaí. Havaí é o único país que eu vejo rivalizando um pouco com o Brasil numa nova geração e no futuro. Bom, a gente teve algumas baterias ali, sei lá, se complicadas na questão do julgamento. Teve também a bateria do Julian Wilson com o Joe Parkinson, a galera falou que ele entregou, que ele já ia fazer. E o que aconteceu? Diz aí, Marcelo Andrade. O Joe Parkinson, se passasse a bateria, era campeão da Triple Crown, cara. Ele precisava de uma nota, não veio a onda que ele queria. Ele visivelmente quebrou a melhor prancha dele num dia anterior. Caiu com a prancha naquele dia, surfou mal, aí diminuiu o tamanho da prancha, não voltou do mesmo jeito. Eu acho que ele não entregou. Eu acho que o julgamento foi ótimo desse campeonato. Não me lembro de um campeonato com julgamento tão bom. Talvez as duas baterias que eu ainda, assim, fico na dúvida foi a do Ian Gouveia com o Michel Borese, né, era a bateria da primeira fase, e a do Medina com o George Smith, que muita gente falou, e eu realmente tenho dúvida se o George Smith não virava naquela onda para a esquerda, mas se virar seria uma injustiça muito grande, porque o Medina foi muito melhor que todo mundo no campeonato.
E, cara, eu acredito nos juízes, pelo que eles fizeram nesse evento. Parabéns, eles arrebentaram. Foi um julgamento muito bom. Sua opinião, Marcelo Boscoli? Cara, eu acho que 95% foi o que a gente esperava. A gente viu muita onda, que era aquele tubaço que o cara caía no final, que dava uma dor no coração, mas que a gente já sabia que não ia sair a nota, porque é o critério que eles adotam. Então assim fica fácil de todo mundo entender. Eu gostei, mas achei que às vezes fugiu um pouquinho do critério que eles costumam adotar, mas que eu gosto. Algumas ondas menores, até mesmo Medina fez tubo de backside espetacular, mostrando uma técnica sem igual ali, um diferencial de técnica fabuloso, mas com uma onda um pouco menor, que eu até imaginava que nos critérios que a WSL vem adotando, talvez não fosse ser tão bem pontuada. E eles avaliaram, sim, pela capacidade técnica e pela variação de posicionamento dentro do tubo de backside que o Medina apresentou. Ele estava acelerando, freando, com técnicas diferentes. Então, eu acho que foi um bom campeonato em termos de julgamento. O Toledo também, na bateria que ele ganhou do Benji Brand, eu achei que deram algumas notas antes da virada dele, um pouco baixa ali, que deram uma segurada. Estava achando que ele já merecia estar na frente, mas talvez tenha sido até uma opinião só minha. Mas no geral, concordo plenamente com o Marcelo, o julgamento foi bom e foi claro e quase sempre dentro do previsível, dentro do que a gente imagina e a gente se acostumou a ver dentro da WSL. Então eles direcionam para onde o surf vai, eles direcionam quando o cara sai de um tubo, dá um aéreo e completa, e o cara não ganha mais nada por aquele aéreo, ou ganha por aquele aéreo, se os outros vão tentar fazer aquela manobra de acordo com a nota que saiu. E eu acho que dentro desse direcionamento que eles dão no futuro do surf mundial, estava bem claro e foi coerente. Marcelo Andrade, pra gente terminar, a gente não pode esquecer do Iago Dora, fez um excelente Pipe Masters. Cara, eu queria falar do Iago e do Gessé, duas coisas. Foram caras que cresceram no final, Gessé nítido, igual a Triple Crown, parabéns para ele. O Iago foi muito irregular ao longo do ano, mas conseguiu se classificar pelo CT, coisa que o Gessé não conseguiu, e mostrar o seu surf na última etapa. Eu acho, primeiro, o Gessé precisa arriscar mais, cara. Ele tem um bom surf, é um cara que a gente esperava, eu esperava mais dele, é um cara que ficou na média da casa dos 11, 12 pontos, ele sabe dar aéreo, entuba bem, é um cara completo, podia ter rendido mais. É uma crítica boa, Gessé, não é uma crítica que eu acredito em você. Iago Dora, excelente surfista, é para ficar entre os top 10 e não ficar no fim do ano disputando. Agora, tem que acreditar mais nele, tem que dar um gás ali. Ele tem alguma coisa que lembra o Miguel Pupo, excelente surfista, mas que se acomoda na bateria. Ele tem que se impor diante do adversário como Medina se impõe. O cara que está do lado do Medina já está com medo quando o Medina rema. O cara tem que ter medo do Iago Dora remando. Então, são dois atletas que eu ainda confio muito para 2019. Quero que eles cresçam, mas eles têm que mudar um pouco a postura. Pois é. Então, mais alguma coisa? Queria só falar assim que eu gostei, fiquei super satisfeito de ver ali na comemoração também. O pessoal carregando também o Charles. Eu acho que a gente não pode esquecer na hora do sucesso que tem toda uma equipe por trás, cara. E o Medina, desde que ele foi campeão em 2014, ele foi 2 vezes terceiro no mundo, 1 vez segundo e agora campeão do mundo. Então, o Charles foi um cara muito cobrado mesmo. E eu acho que está mais do que provado que essa parceria aí deu certo, é de sucesso. E claro que podem vir outras pessoas agregar mais aí, mas eu acho que a gente não pode ter dúvidas que o staff que está cercando o Gabriel Medina é um staff de primeira linha e que funciona muito bem com ele. Bom, pois é, o Medina é um cara tão assim surreal que quando ele não vence, ele fica em segundo, a galera já tenta achar alguma coisa que seja o motivo. Aí pode ser os amigos, sei lá, festa pra lá, festa pra cá, não foi antes pra competição, chegou tarde, mas aí o cara vai no final do ano, é campeão e ninguém fala mais nada. Já botaram essa culpa no Charles também, né? Matias, eu acho que uma das coisas que todo surfista competidor tem que descobrir, e alguns não descobrem na carreira inteira, é qual o sistema que funciona para você. Seja no dia do campeonato, o que você tem que fazer quando acordar, antes da bateria, se isolar, procurar gente que te passa boas vibrações, fazer um aquecimento forte, tanto no dia, durante as competições, quanto nas suas férias. Então, cada um tem uma fórmula mágica e essa fórmula vai ser a fórmula que vai funcionar com a pessoa. Tem gente que passa a vida inteira e não descobre essa fórmula. Não dá para dizer que o Medina não descobriu a dele. Só para concluir, acho que o Marcelo tem toda a razão no que ele falou.
Mas assim, ruídos, não é uma coisa... Os ruídos diziam que dentro da equipe estava muito inchada, com muitos pensamentos, e que tiraram o Medina um pouco do foco algumas vezes, e que na verdade o Charles tomou a rédea e falou, não, volta para cá, vamos lá trabalhar, que o trabalho é que resolve. E são ruídos, e eu acredito nisso porque o Charles me parece um cara que acredita no trabalho. Eu também acredito muito. Mas em alguns momentos o Medina perdeu o foco, porque tinha muito compromisso de trabalho, muita programação, que tiraram realmente o foco dele. E aí, amigo, a gente sabe como é que a história termina. Segundo, terceiro, com um talento para ser campeão mole, já poderia ser o novo Kelly Slater, na minha opinião. E não é, porque algumas coisas saíram do eixo. Marcelão, mas isso que o staff faz, identifica os problemas que acontecem, identifica o problema e teve alguém dentro do staff para trazer de volta e foi isso aí. Pois é, eu acredito que também foi o Charles. O Charles ali é o cara que eu vejo, acompanhei algumas competições eles ali, é o cara que eu vejo que bota a mão, ó, sou eu que falo, vamos fazer dessa forma e tem dado certo, né? Então é isso, a gente finaliza mais uma temporada do programa De Olho no Tour com Marcelo Andrade. Calor, fritando aqui em Ipanema. 40 graus, amigo. Marcelo Boscoli, todos os amigos aqui na fritura, aqui na frigideira do Rio de Janeiro. Valeu, galera, episódio 94, finalizando o ano aí com chave de ouro, bicampeonato mundial do Gabriel Medina, Triple Crown do Gessé Mendes, Matheus Herdi, campeão mundial Pro Júnior. Tem muita coisa pra gente comemorar, ano que vem a gente tá de volta. Valeu, galera, até a próxima, um abraço.